Quieto, tá? Oiê, tudo bem com vocês? Eu sou a Cássia Santos e esse é o meu canal Simplesmente Cássia Santos. Hoje eu vou fazer a receitinha de um pão que a minha avó fazia muito, porque, eu já falei isso aqui várias vezes, nós somos da congregação e a minha avó era a irmã que fazia o pão da Santa Ceia. Então essa é uma receitinha que a gente pegou tanta prática, ele é tão gostoso, que a família inteira tem. E todo mundo, apesar de saber fazer de cor, a gente tem anotadinho. Inclusive eu perdi a minha recentemente, eu falei pra minha prima, anota pra mim. Essa daqui é a letra da minha prima Kelly. E todos nós da família temos. E essa receita, ela tem assim um apelo afetivo muito grande, principalmente para os netos mais velhos. Por quê? Porque quando a minha avó ia fazer essa receita, a gente sempre tava por lá, algum neto tava lá. E às vezes todos, né? Então tinha que ficar todo mundo quietinho. Ela levava a gente pro quarto, ela orava, apresentava o pão, pro Senhor abençoar a mão dela e para dar tudo certo, e levava a gente para orar junto com ela. E depois a gente ficava sentadinha olhando ela fazer o pão e ela ia explicando. Então, na realidade, a gente não tem como esquecer essa receita, porque a gente aprendeu desde 4, 5 aninhos. Eu lamento os netos mais novos não terem tido essa vivência que os netos mais velhos tivemos, porque nós, os mais velhos, vivemos isso com mais frequência, né? Eles viram uma vez ou outra. Então eu vou passar a receitinha para vocês, e dessa receitinha se originou outra receitinha que mais pra frente eu conto para vocês. Então é o seguinte, ela fazia assim. Aqui, primeiro eu vou mostrar pra vocês o copo, tá? Este é o copo, gente, aquele famoso copinho de geleia, e dá exatamente a quantia que precisa. Então, aqui é o óleo, né? Menos 2 dedos, aproximadamente. E a gente coloca aqui numa vasilha. Aqui, nós temos 3 copinhos desse, inteiros, bem aqui nessa risquinha, de água. E aí nós misturamos o açúcar. Gente, eu não me lembro se eu citei, mas a água é morna, tá? Não pode ser água quente que acaba com o fermento que nós vamos colocar daqui a pouco. Então a água é morninha. Eu coloquei 1 colher de açúcar, 1 colher rasa de sopa, de sal. E a minha avó usava 50 gramas de fermento seco. Mas hoje em dia, pra gente é mais prático o fermento... desculpa, eu falei fermento seco, não é. É 50 gramas de fermento fresco. Mas hoje em dia é mais fácil o fermento seco. Então aqui tem 2 colheres de sopa, que dá aproximadamente 20 gramas. A quantia exata seriam 17 gramas. Então se você tem uma balancinha, que é o meu caso aqui tem 17 gramas. Não tem a balancinha? Ok. 2 colheres de sopa e mistura. E aqui a gente vai dissolver e misturar tudo. A minha avó, ela já misturava farinha e seguia em frente. Mas eu deixo aqui quietinho um pouquinho, porque como o fermento é seco, eu deixo ele quietinho aqui, pra ele, como diz o pessoal da área, para ele acordar um pouquinho. Então eu vou deixar aqui uns 10 minutinhos no máximo e já volto para colocar farinha. Pessoal, depois de uns 10 minutinhos, ela vai ficar assim, ó.
vai ter fermentado, como o pessoal costuma dizer, acordou. A minha avó não fazia esse passo porque, como ela usava o fermento fresco, né, não precisava. Bom, agora eu vou colocando a farinha. E aí, a farinha é até dar o ponto. Eu vou mostrar pra vocês qual é o ponto. Gente, essa receita é aquela receita mais básica de pão que existe, né? Então vamos lá. Mas eu tinha que deixar registrado a nossa aqui no canal, né? Já que eu, neste primeiro momento do canal, eu estou falando da minha família. Aí eu vou colocando, olha, a farinha aos poucos, pra ir enxugando a massa. Pessoal, nesse ponto, eu coloco na mesa e sovo. Minha avó não fazia assim, não. Minha avó sovava dentro da bacia. Aí eu ponho aqui. E neste caso, eu vou pôr o restante da farinha. Vai dar, sossegado. E vamos sovar a massa. Aqui, pessoal, mais ou menos 10 minutinhos de sova. Ela vai pedindo farinha. Eu separei daquela farinha que eu joguei aqui, eu pus um pouquinho no canto e agora eu vou fazendo assim. E vou sovar até ela parar de pedir farinha. Tomar cuidado para não deixar a massa dura, tá bom? Pessoal, esse é o ponto da massa. Ela fica lisinha. Agora, eu vou colocar essa massa para descansar. Sobrou um pouquinho de farinha. E aqui, ó. O ponto é a massa lisinha. Agora, eu coloco ela aqui para descansar e cubro com um guardanapo úmido para não ressecar a massa. E vou deixar a massa dobrar de volume, tá bom? Vai depender do dia, da sua região, tem uma série de questões aí. Deixa dobrar e pronto. A historinha desta receita, além da minha avó reunir os netos e passar essa vivência pra gente, ela pegava um copo de requeijão, enchia de água, fazia uma bolinha. Nesse momento, ela fazia uma bolinha e colocava dentro da água para a bolinha crescer. Na realidade, a bolinha não crescia, né? A bolinha dava uma leve inchadinha e ela subia. Então, quando a bolinha subia, ela considerava que já tinha fermentado o suficiente. Hoje a gente sabe que não é um método muito eficaz, né? Eu prefiro o de dobrar de tamanho. O mais engraçado disso tudo é que enquanto a bolinha subia, nós ficávamos ali, ó, olhando fixamente para o copo de requeijão, esperando a bolinha subir. Era um acontecimento para a criançada a bolinha subir. Após 40 minutos, estamos de volta com uma massa bem levedada. E nós vamos fazer o seguinte: eu coloco um pouco de farinha para a massa não grudar. Tiro a massa daqui. Lembrando vocês que na receita da minha avó, a bolinha de massa tinha subido
dentro de um copo de água. E agora eu vou dividir essa massa em 3. Aí eu vou mostrar pra vocês como a minha avó fazia. Minha avó fazia assim, juntava toda a massa. Olha, pessoal, é assim. Dependia de onde era a Santa Ceia. Então, se fosse em Uruoca, que era uma igrejinha bem pequenininha, com muito poucas pessoas que tomavam Santa Ceia, era um pãozinho piquititico assim. Se era uma igreja já maior, ela já fazia assim, essa massa inteira. E aí, ela ia juntando assim, depois ela virava e ia ajeitando o pão dessa forma, até ele ficar bem redondinho e bem bonitinho. E ela fazia vários, que ela ia ajeitando assim, e deixava redondo e colocava numa forma. Era assim que ela fazia. E assim ela levava para o forno a uns 200 graus aproximadamente e até o pão corar. Se a igreja fosse maior, a receita era maior, né? Obviamente. E depois ela assava vários pães, o que tivesse mais bonitinho era o que ela levava. E tinha uma outra coisa assim que hoje eu olho e acho de um carinho, porque as pessoas iam tomar a Santa Ceia e todas tinham filhos, no interior principalmente, elas tinham muitos filhos. E para as crianças não ficarem com vontade, o que ela fazia? Ela levava um pão separado, nada a ver com a Santa Ceia, tá? E num outro momento, que não era horário da Santa Ceia, ela partia, passava manteiga e dava para as crianças provarem. Quem queria com manteiga, ela passava manteiga. Quem queria o pão sem nada, ela dava também. E por que surgiu isso? Porque um dia ela foi no banheiro e tinha uma criança assim, de uns 3 aninhos, chorando e pedindo para a mãe que queria, ficou com vontade do pão. E ela ficou olhando aquela situação e aquilo mexeu com ela. Aí o que ela fez? Ela fez um pão parecido e levou na casa dessa pessoa. A criança tava assim meio, sabe, criança quando fica com vontade, que fica meio molinho, fica meio tristonho. E ela foi no dia seguinte, inclusive, ela fez o pão e levou. E a criança comeu, passou aquela vontade e ficou tudo bem. Criança tem dessas coisas, quem é pai e mãe sabe como que é, né? E então eu acho uma das histórias muito bonitinhas que a gente presenciou, né? Que eu falei no começo do vídeo, da vivência. São essas vivências, esses carinhos que a gente leva pra vida. Então eu prefiro levar esse tipo de lembrança. Bom, pessoal, tirei da forma, por quê? Eu vou fazer um redondinho, bonitinho, assim que nem ela fazia. Mas agora eu vou falar da receita que derivou deste pão. Minha avó tinha uma receita de pão recheado, ela era incrível. Mas nós perdemos. Ninguém sabe fazer aquela massa. Minha avó, hoje principalmente, não se lembra, mas ela já não se lembra dessa receita há muito tempo. Inclusive, foi sugestão dela, então, usar esta massa. Então, eu vou mostrar para vocês como nós fazíamos pão recheado. Usávamos essa receita e eu vou fazer a receita. Deixa eu pegar os ingredientes aqui. Do pão que a minha avó fazia. E como ela fazia? Ela pegava essa massa, abria bem fininha, e ela recheava 200 gramas de mortadela, tomate, cebola e orégano. Vocês imaginam um monte de neto comendo uma delícia dessa feita pela avó. Então é o que eu vou replicar aqui hoje para vocês, mostrar como era. Depois surgiram outros recheios. Frango com catupiry, provolone com shimeji,
Shimeji refogadinho com alho, fica uma delícia. E aí recheia com provolone, fica delicioso. Presunto e queijo, bacon com escarola e catupiry. E aí, vai da sua imaginação, né? Mas eu vou mostrar pra vocês como que fica. E esse aqui vai ser o pão bolinha, mais ou menos parecido com o que ela fazia. Obviamente a gente não tem a destreza que ela tinha, né? Vai pro forno a 200 graus, 220 graus, por uma meia hora, tá? Já volto. Gente, é o seguinte, agora eu vou abrir essa massa bem fininha. Ponho farinha e vou girando para não grudar, né? E vamos abrir. E agora eu vou rechear. Depois de colocar a mortadela, aí o que eu faço? Eu coloco tomate e cebola, que é o que ela fazia. Aí a gente mostra assim, ó. Põe a cebola aqui, entendeu? Aí eu coloco metade de tomate e metade de cebola, para não juntar muita água. A minha avó costumava cortar assim as rodelas de tomate e colocar, mas eu aqui não. Eu tirei a semente para diminuir um pouco a água e coloquei numa parte o tomate e na outra a cebola. Por quê? Porque isso vai ser enrolado. Então todas as fatias terão tanto tomate quanto cebola. E aí polvilhamos orégano. E agora eu vou enrolar. Como que eu enrolo? Fala assim. Como se fosse um rocambole mesmo. Fica tudo igual. E pronto. Agora nós vamos colocar na forma. Vou levar para assar também. E já já eu volto para mostrar para vocês. Bom, pessoal, e o resultado é esse. Como eu disse para vocês, eu não tenho a destreza da minha avó. Então o pão fica bem diferentinho do dela. O dela, pelo menos nas minhas lembranças, ele era bem mais bonito. É um pão bem fofinho. E nós gostamos de comer com manteiga. Mas na casa da minha avó, a gente tirava do forno e comíamos com azeite e sal. É gostoso comer quentinho com uma manteiguinha que derrete. Pessoal, se esse finalzinho parecer um pouquinho estranho, a verdade é a seguinte: nós perdemos o finalzinho do vídeo, então de repente vai ficar um pouquinho diferente do início, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês o pão que a minha avó fazia recheado, utilizando essa mesma massa, que é um pãozinho que lá em casa todo mundo adora.
saindo fumaça. E é esse o nosso pãozinho. Se vocês chegaram até aqui, eu peço para vocês que compartilhem esse vídeo, comentem e deixem um like, que ajuda a gente aqui no canal, tá bom? Muito obrigada por ter ficado até agora e até o próximo vídeo.